A Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Isso significa que a fé precede a razão quando falamos em doutrina bíblica. Há doutrinas que não entram na nossa cabeça, como, por exemplo, a doutrina da Trindade. Alguém, por exemplo, voltado à matemática, pode questionar como pode 1 mais 1 mais 1 ser igual a 1 e não igual a 3. Pois é, há muitas coisas que não têm uma explicação lógica, mas que mesmo assim nós aceitamos pela fé. É o caso da doutrina que hoje vamos estudar, a doutrina da Trindade. Deus é triuno. Como explicar isso? Não há como explicar logicamente, mas nós sabemos e aceitamos pela fé que Deus é triuno, ou seja, não são 3 deuses, mas 3 pessoas que formam um único Deus, ou seja, é tripessoalidade, mas não é triteísmo, é triunidade. Então, se você tem dúvidas sobre esta doutrina, hoje nós vamos falar tudo sobre ela do ponto de vista bíblico. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Ciro Zibordi e nós estamos neste primeiro trimestre de 2025 estudando sobre apologética. O assunto é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E uma dessas heresias é justamente a heresia antitrinitária do unicismo, que nós vamos abordar nessa lição. Mas, claro, antes de falarmos sobre esse lado negativo, nós vamos falar sobre o lado positivo, explicando do ponto de vista bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a doutrina inegociável da Trindade. Aliás, o cristão que se preza, o verdadeiro cristão, ele não abre mão dessa doutrina. Quando uma pessoa diz que essa doutrina não é tão importante, que não devemos nos dividir por causa da Trindade, alto lá. Tome cuidado com isso, porque há doutrinas que são inegociáveis. Quem nega a Trindade, nega Deus, nega a palavra de Deus, nega a salvação, nega a teologia, nega tudo, como nós vamos ver, porque a Trindade é também a base para as principais doutrinas que nós esposamos, biblicamente falando, doutrinas cristológicas, doutrinas pneumatológicas e assim por diante. Então seja bem-vindo, curta esse vídeo por gentileza, compartilhe. Se você quiser, você pode também inscrever-se e ainda tornar-se membro. Lembrando que, ao tornar-se membro, você tem acesso a todo o nosso acervo de textos. O texto que nós vamos apresentar aqui hoje, por exemplo, que é baseado nos tópicos e pontos da lição, dessas lições bíblicas, mas que é o nosso próprio comentário. Você vai ver que eu vou apresentar muitos subsídios e você que é professor, eu creio que você vai apreciar. Você que é aluno também, porque você vai ter, modéstia à parte, uma boa explicação dos tópicos e subtópicos desta lição tão importante, a lição de número 4, Deus é triuno. Alguns irmãos têm dito que têm tido dificuldade para encontrar o botão Seja Membro. Eu percebo que realmente quem acessa pelo celular tem essa dificuldade, parece que está escondido, mas pelo computador é muito fácil. Quando você abre o meu canal, já aparece lá o botão Seja Membro. Mas se você está tendo dificuldade, na descrição deste vídeo você tem um link em que você pode clicar para tornar-se membro, fazer o cadastro, e assim você vai ser o nosso apoiador e vai poder acessar todo o nosso acervo de textos. Muito bom. Então,
Lição de número 4, que será estudada no dia 26 de janeiro, se Deus quiser. Deus é triuno. Texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Palavras do nosso Senhor Jesus. A verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Realmente, a doutrina da Trindade já é apresentada desde o primeiro versículo da Bíblia, como nós vamos demonstrar nesta aula. Vamos lá então, vamos iniciar a nossa exposição, aqui introduzindo o assunto. Na introdução, eu quero só destacar o que nós vamos abordar. Nós vamos ver que a Trindade precede e também transcende a formulação, a sua própria formulação teológica, porque muitas pessoas pensam que a Trindade ela é uma doutrina que foi criada por alguém. Não. A Trindade ela foi sistematizada. Houve a sua formulação teológica. Mas isso não quer dizer que alguém a inventou. A doutrina é bíblica. Ela sempre esteve na Bíblia, mas, claro que após muitos debates, ali sobretudo nos séculos 3 e 4, mas no século 4, na verdade, houve a formulação teológica, ou seja, um detalhamento, uma exposição, uma explicação da Trindade para que todos pudessem crer e receber. Claro, não é uma explicação lógica, mas é uma explicação do que está na Bíblia. E o que está na Bíblia é a verdade. Entendamos o que está ali ou não. Por isso que eu citei aquele versículo que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Agora, o que é espiritual, sim. Ele compreende porque ele aceita pela fé. A fé precede a razão. A razão não pode ser a nossa fonte primária de autoridade. A fonte primária, a fonte primacial, a fonte principal de autoridade é a própria palavra de Deus. E nós, então, cremos na palavra e aceitamos pela fé aquilo que a Bíblia diz a respeito da Trindade ou da triunidade de Deus. Então, veja, os cristãos dos primeiros séculos criam na Trindade antes mesmo de essa doutrina, a doutrina da triunidade de Deus, ter sido sistematizada, o que só ocorre, como eu falei, no século IV depois de Cristo. Veja que Justo Gonçalves disse o seguinte: Justo Gonçalves é um grande historiador do cristianismo, e ele disse que os primeiros cristãos não precisaram preocupar-se muito com o desenvolvimento de uma doutrina sobre Deus. Desde data muito remota, os cristãos começaram a referir-se a Jesus como Senhor, Kyrios, no grego, que era o título com o qual a Septuaginta, ou Septuaginta, designava Javé, ou Iavé. Também, desde data bastante precoce, Jesus tornara-se o centro do culto cristão, não só como aquele que convidava a igreja à adoração e à obediência, mas também como alguém que recebia tal adoração e obediência. Além disso, logo se consagrou a prática comum de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dessa forma, em sua vida de adoração, a igreja confessava, proclamava e procurava obedecer a um Deus que, de alguma forma, poderia ser chamado de Pai, Filho e Espírito Santo, diz, portanto, Justo Gonçalves. Então, nós vamos destacar nessa lição que a Trindade é uma doutrina bíblica, 100% bíblica. Não é invenção do catolicismo romano, como dizem aí alguns grupos unicistas, de modo nenhum. A Trindade é uma doutrina bíblica. Embora a formulação teológica dessa doutrina só tenha ocorrido em Niceia, no ano 325 d.C., e também Constantinopla, no ano 381 d.C., e a despeito de o termo Trindade não aparecer nas Escrituras,
A doutrina da triunidade divina é claramente revelada nas páginas sagradas. Isso também ocorre com outras doutrinas bíblicas, sejam elas primárias, sejam secundárias. Por exemplo, a palavra arrebatamento você não vai encontrar na Bíblia. Agora, porque não aparece a palavra arrebatamento na Bíblia, a doutrina do arrebatamento não é bíblica? Claro que é. E ela deriva de um texto que na língua portuguesa nos apresenta o verbo arrebatar, que no grego, claro, é harpazo. Então, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, quando diz ali que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então, o verbo arrebatar aí, em língua portuguesa, no grego é harpazo. E desse verbo arrebatar, claro, em outras línguas você vai encontrar outro termo. No inglês você vai encontrar o verbo carap, né? Catch up, ou seja, ser tomado, ser levado. No espanhol você não vai encontrar propriamente o termo arrebatamento, o verbo arrebatar, e sim você vai encontrar ali o termo rapto, né? El rapto, de raptar, porque vem do latim raptus. Também no inglês você tem o termo rapture. Então, quer dizer, você vai vendo variações, só que todas essas palavras dizem respeito a uma doutrina, que pode ser, dependendo da língua, denominada como arrebatamento ou rapto, mas é uma doutrina. A doutrina está clara. Não é o termo propriamente que define a doutrina, mas é, na verdade, as informações, são as informações constantes da palavra de Deus. Da mesma forma, quando você estuda sobre a Trindade, embora o termo Trindade não apareça na Bíblia, você vai ver que a doutrina da Trindade está claramente expressa, apresentada de uma maneira muito precisa, nos seus mínimos detalhes, sobretudo no Novo Testamento. No Antigo também você tem muitos elementos que corroboram aquilo que está no Novo Testamento, mas é no Novo Testamento que você tem, mais precisamente ali, os elementos que nós podemos utilizar para essa chamada formulação teológica ou sistematização da doutrina da Trindade. Pois bem, vamos então para a explicação da lição, começando pelo primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O primeiro ponto é a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Muita gente acha que existe um choque aí entre a Trindade e o monoteísmo, porque alguém dirá, não, o monoteísmo defende que é um único Deus, que existe um único Deus, e a Trindade fala de três deuses, mas é uma concepção errada a respeito da Trindade, porque Trindade não significa triteísmo. Trindade tem a ver com tripessoalidade, são três pessoas, mas não são três deuses. Triunidade não se contrapõe à unidade, e unidade não se contrapõe à triunidade, porque nós vemos que a Trindade é uma unidade composta, como nós vamos explicar daqui a pouco. Aquela palavra que aparece em Deuteronômio 6, versículo 4, errad, quando diz que o Senhor é o único Senhor. Aquele termo único, errad, que aparece também em relação ao casal, Adão e Eva, marido e mulher, serão dois, uma só carne. Ora, é uma carne, é um casal, mas são duas pessoas que formam esse casal. Então nós temos uma unidade composta. A unidade não é quebrada, mas você tem aí duas pessoas formando essa unidade. Na Trindade também existe uma triunidade, são três pessoas formando um único Deus. Então, não vemos no Antigo Testamento, de maneira clara, as pessoas da Trindade interagindo, como ocorre nos Evangelhos, por exemplo, em que Cristo ora ao Pai, Cristo afirma a necessidade de crer em ambos e conhecer a cada um deles. Então veja, em João 14, 1 a 3, nós vemos Jesus ali falando, credes em Deus, crede também em mim. A necessidade de crer não só no Pai, mas nele também.
Ora, se não houvesse trindade, Jesus simplesmente diria, creia em Deus, crede em Deus. Mas não, ele falou, vocês já creem em Deus, credes em Deus, mas vocês precisam também crer em mim. Em João 17, versículo 3, Jesus falou que a vida eterna é essa, veja, dirigindo-se ao Pai em oração. Ele disse, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você percebe que são duas pessoas, não há como você aí lendo, simplesmente lendo esses textos, você dizer que Jesus está diante do espelho, falando consigo mesmo. Não, ele está falando com o Pai, ele está se referindo ao Pai. Então, como também ele se refere ao Consolador, chamando de outro Paráclito, outro Consolador. Ora, se é outro, é porque não se trata da mesma pessoa, evidentemente. Agora, não é outro dessemelhante, é outro da mesma natureza, porque o termo grego aí não é heteros, dessemelhante, diferente, para outro, é o termo allos, que é outro da mesma natureza, porque Jesus também é Consolador e o Espírito Santo é o outro. Jesus é Paráclito e o Espírito Santo é o outro. Tanto que Jesus, o nosso advogado, não é o termo que aparece em 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai. O termo advogado no grego é paráclitos, o mesmo termo empregado para o Espírito Santo em João, capítulos 14 a 16. Então veja, essa interação, que é apresentada de modo muito claro no Novo Testamento, no Antigo Testamento está implícita. Em Gênesis, você vê no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra grega, a palavra hebraica para Deus é Elohim. Elohim, você sabe que indica pluralidade de pessoas. E é por isso que você vai ver Deus falando em plural. No versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. No capítulo 3, versículo 22, o homem se tornou como um de nós. No capítulo 11, versículo 7, eia, desçamos e confundamos. Olha Deus falando em plural. Quando Isaías contemplou aquela visão maravilhosa, ele ouviu a Trindade conversando, porque ali se dizia, quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então você veja o plural, da mesma forma que aparece em João, no Novo Testamento, no capítulo 14, versículo 23, Jesus falou, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Agora note, e viremos, olha o plural, viremos para ele e faremos nele morada. Então Deus fala em plural no Antigo Testamento, e aí eu citei também um versículo que corrobora isso no Novo Testamento, porque ao falar em plural é uma prova de que a Trindade interage, a Trindade conversa, o Pai conversa com o Filho com o Espírito Santo e assim por diante, porque são três pessoas distintas. Outro texto veterotestamentário, que eu já citei, que é Deuteronômio 6, versículo 4, ensina, sem dúvida, a triunidade divina ao afirmar que Deus é único e Ele é o único Senhor, porque esses dois títulos, tanto Deus como Senhor, se aplicam não somente à Trindade, de maneira geral, mas a cada uma das pessoas da Trindade. Veja, aqui, ó, cada uma das três pessoas da Trindade é chamada Deus. No Novo Testamento temos a menção de Deus Pai, ali naquele texto de Filipenses 2:11, que diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Agora veja, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra se dobrem. Agora veja, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Pai é chamado de Deus, Deus Pai. Agora, só pode existir o Deus Pai se houver o Deus Filho.
Porque outro dia até um irmão me criticou e falou assim, irmão, o irmão disse que defende a Trindade, mas como assim, irmão, fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Porque, de fato, as três pessoas são divinas, mas formam um único Deus, não são três deuses. É um mistério, é difícil nós entendermos. Mas existe o Deus Pai, existe o Deus Filho, e existe o Deus Espírito Santo. São três pessoas. Então veja, Deus é uno, mas Deus é triuno também. Então você vê no Novo Testamento tanto o Deus Pai como também o Deus Filho, porque Colossenses 2:9 diz que nele, Jesus, habita corporalmente a plenitude da divindade. Hebreus 1:8, o próprio Deus Pai dirige-se a Jesus, a seu Filho, dizendo, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então veja, o próprio Deus Pai chama Jesus de Deus, então ele é o Deus Filho. E também a Bíblia menciona o Deus Espírito Santo, especialmente em Atos 5, versículos 3 e 4, quando Pedro ali, repreendendo Ananias, que veio a morrer por causa do seu pecado, mas olha o que Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, o Espírito Santo também é chamado textualmente de Deus. Essas três pessoas, portanto, tripessoalidade e não triteísmo, são descritas como distintas, não é a mesma pessoa. É só você ler com atenção, já citei aí João 14, versículo 16, por exemplo. Jesus ora ao Pai dizendo, ou, na verdade ele diz que orará ao Pai, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito, outro consolador para que esteja convosco. Ora, se não existe trindade, então Jesus oraria como ao Pai. Ele ficaria diante do espelho e diria, eu rogarei ao Pai, que sou eu mesmo, para que ele, que sou eu mesmo, vos envie outro consolador, que sou eu mesmo? Não, são três pessoas distintas. Então, João 14:16 mostra isso claramente. E outros textos que eu coloquei aí para os irmãos estudarem, Mateus 28:18-20, que é muito conhecido. Jesus aí é apresentado também como Deus Todo-Poderoso, segundo aos Coríntios 13:13, a famosa bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja convosco. Então veja, a graça do Senhor Jesus, Jesus é chamado de Senhor, o amor de Deus, veja, a consolação do Espírito Santo, e por aí vai. Romanos 5, 1-5 também menciona Jesus, menciona o Pai, e termina mencionando ali o amor de Deus derramado em nossos corações, ou seja, começa com a graça de Jesus, depois fala do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E por aí vai. Cada uma das três pessoas é chamada Senhor. Esse título diz respeito ao tetragrama hebraico impronunciável, sem vogais, não é? Que nós vemos a tradução dele para Iavé ou Javé. Ele se aplica a Deus Pai no Antigo Testamento, mas também se aplica a Deus Filho. Quando você vê aí o cumprimento da profecia de Isaías 40, versículo 3, em Mateus 3, versículo 3, você vê que essa referência aí é a Deus Filho, a Jesus. E também você vê o Deus Espírito Santo, no capítulo 63, ali diz que eles contristaram o Espírito Santo e o Espírito Santo se tornou seu inimigo. Você vê que ali alterna-se o Espírito Santo com o próprio Senhor, o próprio Iavé. Então o Espírito Santo é chamado de Iavé. Ezequiel capítulo 8 também. Agora, como cada uma das pessoas formam o Deus triuno, a própria Trindade também, como eu falei, é identificada como Iavé ou Javé. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o texto que nós mencionamos. O monoteísmo bíblico não contradiz, portanto, a Trindade, como alguém diz por aí. Não, de modo algum. O texto áureo do monoteísmo judaico, que é Deuteronômio 6, versículo 4, que nós estamos citando recorrentemente, ele não refuta a doutrina da Trindade, mas a confirma. Por quê?
porque o adjetivo único, como eu já adiantei, Ehad no hebraico, não é? Escreve-se Echad, mas a pronúncia é Ehad, indica unidade composta, a mesma modalidade de relacionamento que é apresentada em Gênesis 2 e 24. Ali nós vemos uma só carne. Então, da mesma forma, como eu já disse, que Adão e Eva são duas pessoas que formam um único casal, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo formam uma única trindade. Não por acaso Jesus afirma, eu e o Pai somos um, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Então veja, eu e o Pai somos um. São duas pessoas, mas que formam uma unidade. Ou três pessoas, aí também falando do Espírito Santo, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Então, observe essa unidade composta. Mas vamos para o ponto 2 agora, a evidência no Antigo Testamento. Não vemos, repito, claramente a interação entre as pessoas da Trindade nas páginas veterotestamentárias. Você não vai ver claramente o Pai falando com o Filho no Antigo Testamento. Nós não vemos claramente essa interação. Mas ela está implícita. O primeiro termo, como eu já citei para Deus em Gênesis, é Elohim, que indica pluralidade de pessoas. E aí você vai ver, então, Deus falando em plural, façamos, nossa, nós, vinde, desçamos, confundamos. Isso é confirmado no Novo Testamento, porque João diz que o verbo, ou hologos no grego, é Deus e estava com Deus. Então você percebe porque Deus fala em plural? Porque Jesus é Deus e estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E Paulo afirma que Jesus é o proeminente, protótocos da criação, ou seja, o principal, o proeminente, não é o primeiro a ser criado, como dizem as testemunhas de Jeová, torcendo o que a Bíblia diz. Não, ele é o proeminente, porque nele foram feitas, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, diz a Bíblia, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, diz a Bíblia. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então você vê que Paulo e João, eles estão aí em perfeita harmonia. Claro, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é uma harmonia perfeita. Às vezes a gente fala de teologia paulina, teologia joanina, teologia petrina, teologia lucana, e alguém às vezes parece que tenta desconectar aí essas teologias, como que se elas se contrapusessem uma à outra. Não, a Bíblia é uma harmonia perfeita. Quando a gente fala de teologia petrina, paulina, joanina, lucana, é apenas para dar uma ênfase ao que esses autores escreveram ou falaram, né? Por exemplo, a escatologia paulina, ela é muito mais detalhada que a escatologia petrina. Pedro quase não sistematiza, na verdade, né, o que ele explica de escatologia. Haja vista 2 Pedro 3, que até muitos irmãos pós-situacionistas gostam de usar esse texto para dizer que vai acontecer tudo de uma vez só, porque Pedro ele não tem a preocupação de detalhar os eventos escatológicos. Quando você vai para a escatologia paulina, você vê que ele detalha melhor, né? Fala do arrebatamento, antes do período tribulacional e assim por diante. Mas, abrir aqui um parênteses, vocês sabem que eu gosto muito de escatologia, qualquer oportunidade que tem eu dou alguma estocada, né? Por assim dizer, alguma pincelada no assunto. Mas vamos voltar aqui que o assunto é Trindade. Vamos para o terceiro ponto agora, a Trindade revelada no Novo Testamento. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, e o assembleiano que se preza subscreve a sua declaração de fé, nós temos uma definição sucinta e bíblica da Trindade. O que diz a nossa declaração de fé? Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico. Ou seja, Deus é único. Que Deus é uno em essência e substância, indivisível em natureza e que consiste eternamente em três pessoas. Então você vê que o monoteísmo bíblico, ele é, na verdade,
ele está, na verdade, relacionado com a triunidade de Deus, não é? Consiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, ou seja, as pessoas, elas têm funções diferentes, mas elas estão unidas num só Deus. Então, iguais em poder, glória e majestade, distintas em função, manifestação e aspecto. Uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade tem todos os atributos divinos. Vamos pormenorizar isso. Letra A. A Trindade em si mesma. Há vários textos em defesa da Trindade nas páginas neotestamentárias. Nos evangelhos, principalmente, nós temos Mateus 28 e 19, pelo qual o Senhor nos apresenta a fórmula do batismo em água. Jesus disse: ide, ensinai ou fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. Mas veja, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Alguém diz que aí é uma defesa do unicismo, porque a palavra nome só aparece uma vez, mas quem conhece minimamente a língua portuguesa sabe que o termo nome aí tem função distributiva, não sendo necessário, claro, repetir, falar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, porque a própria construção frasal mostra que se trata aí de uma menção a três pessoas. Então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nas epístolas, vemos a Trindade na bênção apostólica, como eu mencionei, bem como nos ensinos sobre a salvação e a vida cristã. Você vai ver aí tanto em Romanos 5, 1 a 5, como Tito 3, 4 a 6, 1 Pedro 1 e 2, você vai ver nesses textos Pai, Filho e Espírito Santo sendo apresentados com funções diferentes. Também, como a Bíblia menciona, os dons espirituais, é um texto muito importante esse, de 1 Coríntios 12, 1 a 6. A unidade da igreja, você vai encontrar também a menção. Eu não estou lendo para ganhar tempo, mas você que é professor, se tiver tempo, leia diante da classe todos esses textos. Agora, olha que importante isso aqui, ó. Como as três pessoas interagem? De acordo com o ensino do Novo Testamento, primeiro, o Filho e o Espírito Santo estavam com Deus, Pai, e foram enviados ao mundo, é o que a Bíblia diz. 2. As pessoas divinas conhecem e testificam cada uma da outra. Isso é interessante. O Pai fala do Filho, o Filho fala do Pai, o Filho fala do Espírito Santo, o Espírito Santo fala do Filho, Jesus falou, ele me glorificará, e assim por diante. Cada pessoa mostra vontade, um querer distinto em relação ao outro. Ou seja, não pode ser a mesma pessoa, são três pessoas. Cada pessoa da Trindade reflete o amor, a autodoação para com a outra. Isso também está claro nesses textos joaninos aí apresentados e também em 1 Coríntios 15, 28. Cada pessoa habita mutuamente na outra. Em teologia, no grego, isso se chama pericorese, sem ofuscar ou confundir cada pessoa em si. E aí eu faço uma citação também de Reuel, que é um teólogo importante. E o ponto 6, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Então a Trindade trata de um relacionamento eu, tu, ele. João 14, 16 deixa claro isso, eu repito. Jesus falou, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que esteja convosco. Agora veja a letra B, a Trindade dos credos. E aqui o autor, ele não desdobra o assunto porque não há espaço aqui na revista. Claro que no livro de apoio você tem maiores pormenores, mas aqui eu fiz questão de apresentar os principais credos, para que você tenha aí maiores subsídios para estudar e também para apresentar essa aula, no caso de quem é professor. Então veja, os principais credos ecumênicos, ecumênico aqui é no sentido de universal,
são o Credo dos Apóstolos, também conhecido como apostólico, o qual é atribuído aos apóstolos, por isso eu coloquei século II depois de Cristo, né? Possivelmente a sua formulação se deu nesse período, pós-apostólico, não é? Mas com base no que os apóstolos disseram. O Credo Niceno, do século IV, e o Niceno Constantinopolitano, também do século IV. Já no século V você tem o Calcedoniano, e no século VII, embora Atanásio ele tenha vivido muito tempo antes, mas o seu credo ele data aí do século VII, possivelmente. Agora, todos eles tratam da Trindade. Então veja aí, o credo apostólico, como eu falei, atribuído aos apóstolos e baseado na doutrina apostólica, afirma: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, e aí vai pormenorizando a obra de Cristo. Então, esse é o credo dos apóstolos. O credo niceno, claro, o credo dos apóstolos tem outros pormenores, eu estou citando apenas a parte da Trindade. O credo niceno, como resultado do concílio de Niceia, que foi convocado por Constantino, o imperador, recebeu mais de 300 bispos, e essa reunião, mais tarde, ficou conhecida como o primeiro concílio universal, ou ecumênico. O credo resultante desse concílio salienta o quê? Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância, homoiousios no grego, com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, que por nós homens e por nossa salvação desceu e foi feito carne, se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos, e também no Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo ele é apresentado como Deus, mas não há uma pormenorização aí da sua obra nesses primeiros credos. O credo niceno-constantinopolitano é um refinamento, vamos dizer assim, do credo niceno. Começou a haver muitas divergências e debates, foi necessário que houvesse, então, mais um credo, o credo niceno-constantinopolitano, que é muito parecido com o niceno, é uma revisão, mas acrescenta que o Senhor Jesus Cristo, por nós, os homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou-se do Espírito Santo. Olha como a obra do Espírito ela é melhor destacada aí. Então, ele encarnou-se, claro, foi por obra e graça do Espírito Santo. Esse credo também explica o seguinte sobre o Paráclito, o Espírito Santo: o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho. Então veja como o Espírito Santo também é apresentado como Deus, procedente do Pai, procedente do Filho. É uma triunidade. Então tudo isso está muito claro nos credos. O credo calcedoniano, esse dá mais destaque. Veja, eu não estou lendo o todo, mas você que é membro do canal e que tem o roteiro, tem à sua disposição aí todo o detalhamento. O credo calcedoniano, esse dá mais destaque para a cristologia, mas afirma a doutrina da Trindade ao dizer que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Veja como esse credo ele dá destaque também para a chamada união hipostática, as duas naturezas de Jesus. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Então veja aí o desdobramento e falando da Trindade. O credo atanasiano talvez seja o mais importante do ponto de vista da Trindade. Atanásio foi aquele bispo que viveu nasceu no fim do século III, mas que viveu no século IV. Então, embora tenha sido grande defensor da Trindade e opositor da teoria herética de Ário, o qual negava a divindade plena de Jesus, o credo atanasiano expressa seu pensamento e tudo o que ele, Atanásio, defendeu durante toda a sua vida, mas parece que o texto não é de sua autoria, por isso que ele é mais tardio
ele é do século VII. Então, se baseia nas formulações de Atanásio, mas ele mesmo, o credo, ele é do século VII. Uma das funções óbvias do credo atanasiano era contrabalançar visões desviadas sobre a trindade, como, por exemplo, o triteísmo, diz Ranke Hanegraaff. Naquela época, estavam confundindo a trindade com o triteísmo. Esse credo diz, a fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos as substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito é toda uma só. Glória igual e majestade é coeterna. Todavia não há três senhores, mas um só Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor. Por isso que quem estuda a Trindade detalhadamente sabe que nós podemos sim nos referir a Deus Pai como Deus, Deus Filho e também Deus Espírito Santo. O irmão outro dia veio aqui no meu canal, repito, querendo corrigir. Olha, como pode defender a Trindade e dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Tem que parar de falar isso, tem que falar apenas Deus. Mas a própria Bíblia chama Deus Pai de Deus Pai. Então, se existe Deus Pai, óbvio que existe Deus Filho e Deus Espírito Santo. É só ler Filipenses 2:11 que você vai ver ali Deus Pai textualmente. E Deus Filho e Deus Espírito Santo também são termos corretos, né, do ponto de vista bíblico. Olha agora o segundo tópico, as heresias contra a doutrina da Trindade. A primeira, que eu já tenho citado, o unicismo. Esse não deve ser confundido com outra heresia, que é o unitarismo. Estão ali de mãos dadas, mas são diferentes. Por quê? Porque o unitarismo defende a unidade divina absoluta, mas rejeita a trindade de Deus. Ou seja, o unicismo, também conhecido como monarquianismo, modal ou modalismo, também sabelialismo e patripacionismo, afirma que Deus se manifesta em três formas ou modos. Então, veja aí, o chamado unitarismo defende a unidade divina absoluta, ou seja, é como se eles dissessem, não, nós defendemos o monoteísmo. Só que, biblicamente falando, o monoteísmo, ele não se contrapõe à triunidade de Deus, né? Então é um erro achar que Deus não é triuno porque você defende o monoteísmo. Não, só tem um Deus. Sim, só tem um Deus, mas ele subsiste em três pessoas. Mas o unitarismo não vai ser objeto da nossa aula, e sim o unicismo, que também é chamado de sabelianismo, nós vamos ver daqui a pouco, e patripacionismo, ou modalismo, ou monarquianismo modal, né? Modalismo é o termo mais fácil de memorizar, tem a ver com modos, porque os unicistas creem que Pai, Filho e Espírito Santo são modos diferentes de Deus se apresentar, mas é uma única pessoa. E a Bíblia deixa claro que são três pessoas. As heresias antitrinitárias atuais, como esse modalismo redivivo, esposado por movimentos unicistas, conhecidos como pentecostais, claro que são pseudo-pentecostais da unicidade, negam ou pelo menos relativizam a doutrina da Trindade de Deus, que é inegociável, como eu falei no início. Ela é inegociável no verdadeiro cristianismo. A falsa base bíblica para a heresia unicista reside na péssima interpretação de passagens como Atos 2:38, Atos 19:5, que falam do batismo ali em nome de Jesus, mas os apóstolos estavam batizando na autoridade que é no nome de Jesus. Não quer dizer que eles estavam negando a fórmula que o próprio Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, o que é o monarquianismo modal? Os monarquianos, fortes defensores da unidade do ser divino, não eram monoteístas clássicos, porque os monoteístas clássicos, claro, eles não são contrários à Trindade, mas eles eram defensores dessa monarquia, como era chamada, e evitavam a associação de Jesus e Espírito Santo com Deus Pai, ou seja, eles eram contrários à triunidade, porque eles achavam que triunidade, na verdade, era triteísmo. Só que eles confundiam tudo, porque
Triunidade não é triteísmo, triunidade é tripessoalidade, não quer dizer que sejam três deuses. Duas escolas surgiram do monarquianismo, a dinâmica e a modal. O monarquianismo dinâmico, também conhecido como adocionismo, visto que defende a ideia herética de que Jesus foi adotado por Deus Pai, recebeu dele poder divino. E quem defendia essa posição eram os ebionitas, né? Que negavam, assim, na prática, a deidade de Jesus, considerando-o apenas um grande profeta ou um ser humano que foi divinizado. Agora, o que nos interessa aqui é o chamado monarquianismo modal, ou modalismo, e também o patripacionismo. O modalismo, que teve como principal expoente Sabélio, por isso que é chamado também de sabelianismo. Então, quando você vê sabelianismo, é a mesma coisa que modalismo. Porque o modalismo tinha como seu principal expoente, ou heresiarca, Sabélio. Então, o modalismo afirmava que Deus é uma só essência e uma só pessoa com três modos ou manifestações sucessivas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, uma única pessoa apresentando-se, ora como Pai, ora como Filho, ou seja, tudo encenação. Quando Jesus orava ao Pai, ele estava falando consigo mesmo. Veja que não faz sentido, não tem lógica, né? Falando um pouco de lógica também. Se bem que a fé está acima da lógica, mas nesse caso a própria lógica já é suficiente para você perceber que não faz sentido. Esse ensino também é conhecido como sabelianismo por ter sido defendido no início do século III por um certo Sabélio. Uma variante conhecida como patripacionismo, em grego patripacionismo quer dizer sofrimento do pai. Veja, patri tem a ver com pai, e aí passionismo, paixão, lembra da paixão de Cristo? Então, sofrimento de Cristo. Então, patripacionismo, porque eles defendiam que o próprio Deus Pai morreu na cruz. E aí, torcendo aquele texto de Atos 20, 27, 28, ali que fala que Deus resgatou a sua igreja com seu próprio sangue, claro, numa referência ao Deus homem, o Senhor Jesus. Não foi Deus que morreu, claro, foi o homem Jesus, mas não tem como você separar, não é? A natureza do Deus homem. Ele é Deus e é homem. Ele tem as duas naturezas, a união hipostática. Então, por isso que Paulo fala que Deus derramou o seu próprio sangue. Mas Deus é espírito. Na verdade, então, ele se refere ao Senhor Jesus ali, que morreu como homem, claro, né? Só que aquele texto também ressalta a própria deidade de Jesus, porque Jesus ali é chamado de Deus. Então, o patripacionismo defende essa ideia esdrúxula de que Deus Pai morreu na cruz. E os principais expoentes do patripacionismo eram Práxias e Noeto, que o autor até cita, e aqui eu estou citando também outro teólogo. A igreja nos primeiros séculos reagiu firmemente ao modalismo, considerando uma heresia. E desde o fim do século III até o século XX, o início do século XX, essa heresia se manteve controlada. Mas, veja que triste, essa heresia veio a ressurgir onde? No meio pentecostal, ou no meio pseudo-pentecostal, né? Porque, na verdade, o verdadeiro pentecostal, de maneira alguma, negaria a doutrina da Trindade. Então, unicismo e nossa declaração de fé. Nenhum movimento unicista significativo havia aparecido até que entre 1913 e 1915 surgiu nos Estados Unidos o famigerado movimento antitrinitário Só Jesus, o que levou a Assembleia de Deus, à época, a formular a sua Declaração de Verdades Fundamentais. Então você sabia que a nossa Declaração de Verdades Fundamentais, uma das razões pelas quais ela surgiu, é porque, num primeiro momento ali, a coisa ficou meio solta, vamos dizer assim, e começou a surgir heresias. E aí, os nossos primeiros, os pioneiros da Assembleia de Deus nos Estados Unidos ali precisaram, então, se reunir para formular essa que é a nossa declaração de fé até hoje, chamada Declaração de Verdades Fundamentais, que na língua portuguesa, mantendo as mesmas doutrinas, é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, e que tem a sua forma sintética no nosso cremos. Então, as doutrinas que estão ali esposadas ou expostas, né, na nossa declaração de fé são as mesmas que constam dessa primeira Declaração de Verdades Fundamentais de 1916, pela qual reafirma-se a doutrina bíblica da Trindade.
A heresia unicista, na verdade, só surgiu porque uma elasticidade, repito, doutrinária foi consentida pelo Concílio Pentecostal de 1914. Então, a Assembleia de Deus, à época, que na verdade congregava várias igrejas pentecostais, veja que o termo Assembleia de Deus, a priori, não era propriamente uma denominação, mas era, na verdade, o nome que era dado àquelas várias igrejas pentecostais que se reuniam. E que depois, por conta desse surgimento dessa heresia do unicismo e outras também, foi necessário produzir-se uma declaração de fé. Então, esse movimento unicista teve sua origem na Califórnia, em 1913. Seus principais poentes, Frank Ewart e Glenn Cook, negavam a doutrina da Trindade e insistiam no unitarismo do Filho. Os trinitarianos eram acusados de adorarem três deuses, o mesmo erro lá dos patripassionistas, dos modalistas e também dos unitaristas, né? De também acusar aqueles que defendem a Trindade de defender, na verdade, o triteísmo. Os unicistas entendiam que a única fórmula batismal aceitável era em nome de Jesus e que o falar em línguas era necessário para a salvação. Nosso cremos, como eu falei, está em perfeita harmonia com a mencionada declaração assembleiana do início do século XX. Então, se você ler lá Nosso Cremos, você vai ver que ele defende a Trindade, porque isso é o que está na Bíblia. O segundo ponto, a verdade bíblica. De modo geral, os defensores de heresias ou de doutrinas, no mínimo estranhas, sempre afirmam que chegaram, até em escatologia nós vemos isso também, né? Aí, com todo respeito aos irmãos pós-tribulacionistas, muitos dizem, não, é só ler a Bíblia que você vai entender. Só que eles misturam, né, passagens que falam do arrebatamento com passagens que falam da descida de Jesus à terra e dizem que é a mesma coisa. Não, de modo algum. E aí eles falam, não, a Bíblia é muito simples, a Bíblia não divide a vinda de Jesus. É porque eles estão confundindo passagens que falam do arrebatamento com passagens que falam da descida de Jesus à terra, porque são dois eventos distintos. Isso no campo de questões secundárias. Mas no campo da ortodoxia também, infelizmente, você vai ver aí grupos heterodoxos afirmando que chegaram à conclusão de que certas doutrinas são verdadeiras lendo somente a Bíblia. Eles dizem que não precisam de pressupostos. Agora, o erro dos unicistas ocorre porque desprezam justamente a ortodoxia e pensam estar sendo guiados somente pela Bíblia. Na verdade, foram cegados pelo Deus desse século e estão apenas procurando textos isolados para defender a sua tese heterodoxa. Quem lê as Escrituras com a ajuda do Espírito Santo concluirá sem dúvida e sem qualquer dificuldade que há um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, iguais em poder, glória e majestade. Olha aí textos bíblicos que você pode considerar, do batismo de Jesus, por exemplo, ao sair da água, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea e o Pai, veja, três pessoas distintas, Jesus sendo batizado, ao mesmo tempo o Espírito Santo descendo sobre ele, e o Pai dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo, e tantos outros textos. Mas vamos para o terceiro tópico para concluir. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Primeiro ponto, o problema. Há movimentos pseudo-pentecostais unicistas que têm livre acesso no evangelicalismo brasileiro. Não são pentecostais autênticos, pois não creem no Espírito Santo. Não creem que o Espírito Santo, digo, é a terceira pessoa da Trindade. Para eles, o Espírito Santo é ali uma manifestação, um modo diferente de Deus se apresentar. Agora, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Ele é uma pessoa, já vimos isso. Não são ortodoxos esses grupos, claro, e sim heréticos, pois pregam um Deus diferente do que é apresentado nas Escrituras. No verdadeiro cristianismo, os crentes fazem distinção entre as pessoas da Trindade, porque a Bíblia faz. Jesus falou, a vida eterna é esta, que conheço a ti só. Jesus orando ao Pai, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha como a Bíblia é clara. Olha como a Bíblia menciona, a Bíblia diz que o Espírito Santo glorificará Jesus e assim por diante. Há uma interação e há uma distinção das pessoas na Bíblia.
Infelizmente, muitos estão sendo enganados por causa de canções gospel de grupos unicistas. Veja, eu tenho dito aqui, eu disse na primeira aula, o mal misturado com o bem, ou seja, o falso bem, é pior do que o mal declarado. É o leite contaminado, é o falso evangelho, são as falsas boas novas. E o unicismo é um falso evangelho, é uma heresia de perdição. Ouçamos, portanto, a voz do bom pastor. Tem gente aí ouvindo uma certa voz aí, não é? Dizem que é da verdade, mas não é da verdade, porque Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós temos que ouvir a voz do bom pastor e não a voz do pai da mentira. Ponto 2. Uma reflexão bíblica que o autor está propondo. Pessoas podem se converter ao verdadeiro evangelho ouvindo canções de grupos unicistas? Ora, claro que podem. Isso pode ser um ponto de contato, inclusive, um meio de alguém se aproximar do evangelho. Agora, ao fim e ao cabo, quem opera a salvação é o Espírito Santo, pelo poder da palavra. Ele pode, evidentemente, fazer com que a parte boa, verdadeira que há em uma mensagem seja depositada em boa terra, mesmo que o mensageiro não tenha compromisso com as Escrituras. Então, pode acontecer. Entretanto, quando alguém conhece a verdade e mesmo assim permanece no erro, nega o Senhor que o resgatou. Eu não tenho dúvida que uma pessoa que conscientemente nega a Trindade, essa pessoa não herdará a vida eterna. Eu ouvi falar até uma certa ocasião que uma pessoa tinha saído da Assembleia de Deus e foi para uma igreja unicista. E lá, quando ela foi dar um testemunho, veja que coisa absurda, blasfema até. A pessoa, ao dar o seu testemunho, ela disse: olha, antes eu era da Assembleia de Deus e eu cria na Trindade, mas hoje eu piso na cabeça da Trindade. Veja que absurdo isso. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Que nós tenhamos cuidado, porque quando alguém conhece a verdade e mesmo assim permanece no erro, como diz na 2 Pedro 2, versículo 1, a pessoa nega aquele que o resgatou. Mas vamos para o terceiro e último ponto, a posição oficial, que vamos apenas reiterar. Nós temos a nossa declaração de fé, e pela declaração de fé nós sabemos que estamos defendendo o que está na Bíblia, não é? Muita gente diz: irmão Ciro, irmão sempre fala da declaração de fé. A declaração de fé está acima da Bíblia? Não. Mas o que diz a declaração de fé? Cremos, professamos e ensinamos. Agora, cremos, professamos e ensinamos o quê? O que está na Bíblia. Então, é um grande erro pensar que a doutrina da Trindade não é importante, que pode ser negada sem maiores consequências. Estou citando até um livro de minha autoria, que é Erros que os Adoradores Devem Evitar, em que eu tenho um capítulo dedicado à Trindade, em que eu falo lá da voz do bom pastor, em contraste com uma voz aí que dizem ser da verdade. Mas a voz de Jesus, essa sim, é verdadeira. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. A posição oficial da CGADB, com base em nossa declaração de fé, é a de que o unicismo é uma heresia de perdição. Negamos o unicismo sabelianista e moderno. Portanto, quem nega a Trindade, presta atenção nisso, é contar a Bíblia. Quem nega a Trindade opõe-se ao próprio Senhor Jesus. Quem nega a Trindade rejeita o Espírito Santo, posto que ele é uma pessoa e é Deus. Quem nega a Trindade opõe-se à própria teologia, haja vista ser a Trindade a chave para várias outras doutrinas fundamentais. E quem nega a Trindade rejeita o plano da salvação. Afinal, na obra salvífica, o Pai enviou o Filho. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, diz a Bíblia, nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Filho, por sua vez, consumou a obra que recebeu do Pai. Eu glorifiquei-te na terra, disse Jesus, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Está consumado. E o Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João 16. Jesus falou: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o
príncipe deste mundo está julgado. Que maravilha, então, podermos estudar sobre a Trindade. E o autor, então, conclui essa lição maravilhosa dizendo o seguinte: a introdução do credo de Atanásio, que nós lemos aqui uma parte, resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde, perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. Foi o que eu falei agora há pouco. Quem nega a Trindade, sem dúvida nenhuma, não herdará o reino de Deus. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade, Trindade e unidade. Foi o que nós lemos aqui. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Amém? Vamos concluindo por aqui esta aula. Que Deus abençoe a sua vida. E se você quiser ter acesso a esse nosso roteiro e também a todo o nosso acervo, você é convidado a tornar-se membro do nosso canal. Quando você se torna membro do nosso canal, né, você entra no nosso canal, você tem o botão Seja Membro. Quando você abre um vídeo, você vai encontrar o botão Seja Membro. Mas se você não encontrar o botão Seja Membro, você vai na descrição. Na descrição do vídeo, você vai ter aqui, tá vendo? Ó, Seja Membro. Você clica em Seja Membro. E aí você escolhe o seu navegador. Se você estiver acessando pelo celular, ele vai abrir aí uma tela, né? Para você poder tornar-se membro do nosso canal. Olha aqui, ó. Seja membro deste canal. Aí você tem o botão Seja Membro, tá vendo? Tem um vídeo que você pode assistir, que você tem o detalhamento aí, né, de como você pode tornar-se membro. É um vídeo de menos de 1 minuto. E aí você clica em Seja Membro e você vai ter todo o detalhamento, a explicação para você tornar-se membro. Claro, ele vai pedir o seu cartão, porque é uma assinatura. Então é necessário para você tornar-se membro, mas é uma assinatura que você pode interromper a qualquer momento. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.